Por alguma razão que ninguém entende, a participação do Brasil na Segunda Guerra foi alvo de muita caricatura, né? Todo mundo acha que o fronte italiano era uma guerrinha de brincadeira, mas não era. Ainda existia muita resistência dos alemães aqui e muita gente morreu. E os brasileiros botaram um tijolinho nesse esforço de guerra e isso jamais vai ser esquecido. Em setembro de 1939, começava a Segunda Guerra Mundial. Ninguém suspeitava que dentro em breve nós estaríamos envolvidos no maior conflito da história da humanidade. O alinhamento brasileiro com os Estados Unidos resultou num ataque de submarinos nazifascistas aos nossos navios mercantes em 1942. O povo foi às ruas exigindo guerra contra as potências do eixo. E assim o Brasil enviou mais de 25 mil homens para lutar nos campos de batalha da Europa em 1944. 70 anos depois da declaração de guerra brasileira, é criado o Grupo Histórico FEB, Sexto Escalão, que parte do Brasil até a Itália para descobrir a verdadeira história deixada pelos brasileiros naqueles céus e campos de batalha. Qual foi o cenário dos combates? Por que e contra quem lutávamos? Quais as lembranças que a população local guardou dos soldados brasileiros? Chegou a hora de conhecer o caminho dos heróis. Essa história que a gente quis resgatar aqui, né, da participação do Brasil na Segunda Guerra, a história do brasileiro, do João da Silva, que teve que vir para cá, botar a mão em arma, vindo lá do Brasil para lutar na Itália. O meu pai estava lá, era funcionário público, gostava de tocar violão, estava namorando a minha mãe. O cara foi obrigado a ir para a guerra, recebeu um telegrama, era um convite irrecusável, né? Que se você não comparecesse no quartel para se alistar, você era preso. Esses aspectos todos merecem ser resgatados mesmo, para que hoje em dia as pessoas tenham um entendimento do que aconteceu. Nossa jornada começa com o preparo de 2 jipes, cada um com uma história muito especial. O meu jipe vai receber as marcações do mesmo regimento onde meu pai serviu na FEB, o primeiro regimento de infantaria, conhecido como Regimento Sampaio. Vai ser emocionante dirigir um jipe igual ao dele pelos mesmos lugares onde ele passou durante a guerra. O outro jipe é do meu amigo Adolfo Paiva, que tem uma história especial acontecida com seus pais, Dona Abigail e seu Aido, na época da guerra. Aido Martins serviu no 9º Regimento de Engenharia da FEB. Ele resolveu fazer como os outros soldados faziam e batizou o jipe que dirigia no seu pelotão com o nome de sua namorada, Abigail. Agora, os 2 jipes vão voltar até a Itália numa homenagem inédita e emocionante dedicada aos soldados brasileiros. Chegamos em Milão e descemos de ônibus até a pequena cidade de Montese, situada na região da Toscana, no norte da Itália. Em Montese, vamos nos encontrar com os Irmãos da Montanha, grupo histórico formado por italianos dedicados ao resgate da Força Expedicionária Brasileira, liderados pelo pesquisador Giovanni Sulla, uma das maiores autoridades sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que mora nessa cidade. 75 pantaloni. O grupo histórico FEB precisa dos últimos ajustes para a jornada. Assim, passamos na casa do Giovanni Sulla, que mais parece um arsenal da Segunda Guerra, procurando o que faltava para a nossa correta caracterização. Essa marca está com sangue. Sangue de soldado brasileiro. Giovanni é um arqueólogo militar. Já escavou toda a região onde encontrou todo tipo de relíquia de guerra. Isso aqui era uma arma antitanque alemã. Capacetes, bombas e minas que não explodiram. Isso aqui é o rabo de uma bomba de 250 libras, né? Bomba americana, que eles usaram muito por aqui. E até identificou os corpos de soldados desaparecidos desde os tempos da guerra. Brasileiros, americanos e alemães. Isso é uma bazuca. Esse aqui levou muito tiro, cara. Nossa Senhora. Esse não escapou. Olha só, cara, que loucura. Isso aqui é bala de pistola, 45.
A região montanhosa dos Apeninos foi o cenário das ações da FEB, que estava integrada ao 5º Exército Americano. Os inimigos, alemães e italianos fiéis a Mussolini, estavam encastelados no topo dos morros, no que restou da famosa linha gótica, parte do eficiente sistema de defesa criado pelos alemães para frear o avanço aliado. Aqui, gente, stiamo sulla linea gotica, o topo della Grüne Linie, o nome alemão desta linea. Tenevano 3 linee di trinchera, una dove combattevano, una quando si ritiravano e una stava già pronta. Per 6 mesi aqui fu guerra orribile. Questo era un buracco per mortiero. La principale arma utilizzata aqui era o mortaio da 81. Morteiros de 81 milímetros foram responsáveis por 75% das baixas da FEB. O morteiro ele joga a granada numa parábola, então vai parar lá em Montese, 2 quilômetros daqui. A Capela de Ronquidos era usada como posto de observação alemão e foi bombardeada pela nossa artilharia. Visitamos o local e soubemos de uma história curiosa ocorrida depois do ataque. Per me qua è successo un miracolo. Queste 2 statue erano in una bacheca di legno. Migliaia di bombe. Ha devastato tutto. Quando sono arrivati i brasiliani, ha cominciato a dire santo miracoloso, santo lindo. C'era chi si faceva il segno della croce. Os locais onde a FEB atuou eram separados por poucos quilômetros. Em Gajo Montano, paramos para uma rápida cerimônia no monumento aos mortos em combate naquela área. Na ocasião, o agido militar brasileiro na Itália, o coronel Milton Sills, nos preparou para uma correta apresentação do nosso grupo. Apresentar arma! Descansar arma! É isso. Descansar! No outono de 1944, o quartel-general da FEB estava muito perto da linha de frente. Em Porreta Terme, uma antiga estação termal romana. A artilharia alemã aterrorizava o local e o comando aliado sugeriu mudar o QG da FEB para a retaguarda. Mas o general Mascarenhas, comandante da FEB, preferiu ficar ali, dizendo que só mudaria seu QG quando tivesse que avançar. Fomos recebidos na prefeitura local para uma rápida cerimônia. Grazie a voi, ai vostri genitori, ai vostri parenti, che noi siamo uma democracia libera. Muito obrigado. Pelas ruas, tivemos a sorte de encontrar um morador da cidade, o senhor Giorgio Bonucci, que foi ajudante de cozinha da FEB. Ele e seu filho Cláudio nos contaram como era viver naqueles tempos difíceis. Quel tempo io avevo 23 anni. Il tempo qui era brutto perché noi abitavamo qui a Porretta in casa della mamma di mia moglie e c'erano bombardamenti, cannonate che arrivavano qui e poi la fame, non c'era più niente da mangiare, niente. Poi ho conosciuto un sorgente dell'esercito brasiliano che mi ha detto vuoi venire anche tu a lavorare con noi brasiliani in cucina? Facevo tutti i lavori che c'erano da fare. E avevano un mangiare molto simile a quello italiano, il riso con la faroffa, il mingau, tutte quelle robe lì. Feijão? Per favore. La storia era questa, guarda. Era un capitano che diceva dove vai a prendere da mangiare? Ero in fila con i soldati, no?
No, tu devi andare alla mensa ufficiale per tua moglie. Tua moglie non deve mangiare questa roba, tua moglie deve mangiare meglio dei soldati e meglio perché è incinta. Si sente una commozione, veramente. Essa história tocante é um dos melhores exemplos de como os soldados brasileiros ajudaram o sofrido povo italiano durante a guerra, onde quer que estivessem. Todo mundo queria acabar a guerra até o Natal de 44 e não conseguiram, porque os alemães estavam descendo no chumbo, né? Você via as pessoas que estão do teu lado morrendo, as cidades sendo destruídas e tudo, por ter sido rotulada como uma frente secundária. Continuou o couro a comer aqui, muita gente morreu. Essa história de que era tudo muito fácil aqui é uma balela. Na primavera de 1944, enquanto diziam que a guerra já estava para acabar, soldados brasileiros continuavam a morrer. Estamos nos arredores de Montese, onde tombou um dos mais conhecidos heróis da FEB, o sargento Max Wolf Filho. Visitamos o marco que indica o local onde ele realizou sua última patrulha. Grupamento, centro! Apresentar arma! Invece di uscire alle 4 della mattina per fare una pattuglia notturna, uscì alle 8. Quella famosa foto che lì sta questa pattuglia, assim, fu tirata là. E lì stava tutto un campo minato, mentre ele passava e troncava con fu tirato. De uma casa que não existe mais, que era ali, partiu os tiros da guarda alemã, que o abateu aqui. Nesse momento, soubemos da presença de 2 ex-combatentes brasileiros que se juntaram à nossa comitiva para participar das homenagens previstas em nossa jornada. A Montese, você vê por aquela torre que ela foi semi-destruída. Eu, quando fui ferido em Montese, eu perdi 5 companheiros do meu lado. A cidade de Parma esteve na rota da FEB. Era um importante ponto estratégico da região industrial do norte da Itália. Lá fomos recebidos numa cerimônia no magnífico Palácio Ducale. A população local esteve diretamente envolvida na luta contra a ocupação nazista. Os partigiani, os destemidos membros da resistência italiana, ajudaram muito nas ações da FEB. Atuavam sozinhos ou em grupos, pois conheciam muito bem as montanhas e vales da região e as posições das tropas inimigas. Aqui nós estamos com um herói da Força Militar Italiana. Tu não hai visto brasiliani combattere? No, li ho viste a ballare. A ballare per carnevale. Perché? Per carnevale. Sapeva fare il suo lavoro, però quando non era impegnato, lui voleva divertirsi. E come batteria, la batteria, prendevano i tegami e c'erano le nonne e dicevano: oh Dio, mi rompono tutti i tegami.
Chegamos ao monumento votivo de Pistoia, onde durante e logo após a guerra ficava o cemitério dos brasileiros mortos em ação. Nós perdemos 465 homens, incluindo 8 aviadores. E a resposta de que a guerra estava acabando é o número de mortos que nós temos, que é esta, e 2.722 feridos, que daria uma média mais ou menos de 650 feridos por mês e 60 mortos por mês. Isso é brincadeira? Com o traslado dos restos mortais de soldados para o Brasil, em 1960, Pistoia se tornou um marco ao soldado desconhecido brasileiro, inaugurado em 1967. Meu pai foi o único pracinha que ficou na Itália vivo. Ele foi designado para ser o guarda por 2 anos do cemitério. Ficou a vida inteira. Quando ele chegou a falecer, eu tive que tomar essa decisão. Cortar a grama, cuidar de tudo o que tem que cuidar para mantê-lo do jeito que merece. E até mereceria ainda mais. Todo dia eu faço isso com muita emoção. De manhã, sozinho. A gente está aqui esperando que essa oliveira cresça frondosa e que a sombra dela seja a sombra da paz. Nós atravessamos de novo o mar para vir prestar a nossa homenagem a esses homens bravos que de lá vieram, tombados, mas nem vencidos e muito menos esquecidos. Um pouco afastado da frente de combate, ficava o acampamento da FEB, conhecido como Depósito de Pessoal, em Staffoli, antiga reserva de caça do rei Vítor Emanuel III. Depois de décadas, Giovanni Sulla ajudou a encontrar e restaurar a pequena gruta construída pelos brasileiros, onde aconteciam missas para as tropas. Questa è l'unica monumento brasiliano del tempo della guerra. Ha capito l'importanza? E tutte queste pietre furono recuperate da un edificio distrutto dal bombardamento. Aqui é como a capela era originalmente, né? Aqui era na época do acampamento brasileiro mesmo. Giovanni, essa foto aqui. Molto legale, che non tiene un solo brasileiro con la stessa uniforme. La cosa interessante è che alcuni hanno i pantaloni di lana e alcuni di tela. Lana e lona. Aqui, por exemplo, eles estão treinando com um canhão antitanque, 57mm, americano, claro. Esse canhão acabou sendo pouco usado contra os blindados, porque quase não tinha, praticamente não tinha blindado alemão por aqui. Você ouviu aqui muitas histórias de pessoas que estavam num lugar e andaram 5 metros e caiu uma granada, um morteiro alemão ali onde eles estavam, matou um camarada, ou matou mais de um. E como a guerra é irracional, né? De repente as coisas acontecem como uma verdadeira roleta russa, uma coisa randômica, né? Você está vivo, você pode não estar vivo. As localidades de Fornovo di Taro e Colecchio ficam na planície do Rio Pó, onde se concentravam as cidades industriais italianas mais importantes. Esta imagem foi uma das últimas aparições públicas de Mussolini, em Colecchio, passando suas tropas em revista no inverno de 1945. A FEB recebeu ordens do comando aliado para impedir que a 148ª Divisão de Infantaria Alemã chegasse até Parma.
Il combattimento maggiore della FEB si è avuto qui a Collecchio, in questa zona proprio. La resa è avvenuta laggiù, quella ufficiale. Foi exatamente na localidade de Pontes Rodonha que a FEB conseguiu um feito inédito nas rodadas finais da guerra na Itália. Pela primeira vez, uma divisão alemã inteira e o restante das forças fascistas italianas, somando cerca de 15 mil homens, se renderam aos aliados. Mais precisamente, aos brasileiros, em 28 de abril de 1945. A rendição só aconteceu depois de 2 dias de combates e representou um dos maiores feitos dos nossos soldados durante a campanha na Itália. A FEB chegou aqui pelo lado de lá e tinha que cruzar. A passarela já existia, mas não tinha como passar os meios. Então atravessaram aqui, que eles chamam Guado, passaram por aqui e tinham que subir a colina naquela direção lá para chegar em Fornovo. Os alemães estavam de lá. In realtà la FEB qua non era tutta la FEB, era solamente l'avanguardia del 6º reggimento. Molte volte delle jeep andavano avanti e indietro, per far vedere che erano di più. I brasiliani sono venuti di qua con i carri perché di qua tenevano sotto tiro i tedeschi che erano là in fondo. Da questa casa qua i brasiliani con la jeep, perché era sotto il tiro dei carri che i tedeschi sparavano in su, e di qui con i carri sparavano laggiù, anche più avanti, no? Il figlio era appena nato. Em meio ao tiroteio entre alemães e brasileiros, nascia Giovanni Ficai, cujo pai, Paolo Ficai, ajudou o padre da igreja de Neviano Rossi, Dom Alessandro Cavalli, a negociar a rendição das tropas inimigas junto aos brasileiros. Qua si vede la chiesa qua. La trattativa è cominciata da qua, questo punto qua. Per cui con il prete lì di Neviano Rossi, mio padre, andarono a piedi giù a Respiccio a parlare con gli ufficiali tedeschi. Il contadino del posto aveva la bandiera bianca. L'ingegner Ficai faceva da interprete e Don Cavalli, vestito da prete, era un po' una figura ufficiale, no? Dissero che insomma, era inutile uno spargimento di sangue, i ponti nel Po erano rotti quindi non potevano passare. Fino a che i tedeschi hanno accettato, li hanno fatti incontrare con il colonnello Nelson De Mello qui. A presentar Ama! O primeiro aviador brasileiro morto em ação foi o tenente John Richardson Cordeiro e Silva. Na localidade de Liveriano, nos arredores de Bolonha,
fica um monumento em sua homenagem, bem no local da queda de seu avião. Neste local foi onde a aeronave caiu. O tenente Cordeiro decolou de Pisa para fazer um ataque em Bolonha, a um terminal ferroviário. No retorno, uma artilharia antiaérea acertou o seu avião. Aqui, faremos nossa primeira cerimônia dedicada aos bravos aviadores do primeiro grupo de aviação de caça, o lendário Senta Pua, que deram suas vidas na luta pela liberdade. John Richardson Cordeiro e Silva. Presente! Em nome do Grupo Histórico FEB, a gente não podia deixar de mencionar o trabalho memorável, né, realizado pela Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra. A gente vai manter essa memória viva. As montanhas da região de Gaggio Montano, Montelo e Montese foram defendidas palmo a palmo pelas forças nazifascistas. Qua ci troviamo ai piedi del Montello, l'ultima difesa della battaglia di Montese. Per 2 mesi sia Monte Buffone che il Montello erano state completamente fortificate. In questa postazione i soldati tedeschi si riparavano. Tutta la copertura era fatta di tronchi e materiale mimetico. Os brasileiros costumavam limpar esses abrigos com granada e era muito perigoso que eles costumavam minar, podia servir como uma armadilha também. Quando in questi bunker incontravano una pistola o qualche oggetto bello, prezioso, non toccavano perché alcuni erano già morti prendendo una pistola che era minata. Boom! Uma hora que o morro está na tua mão, depois eles fazem um contra-ataque, você perde a posição. E o que acabou sendo decisivo foi que os brasileiros tinham uma quantidade muito grande de provisões, de munição, e conseguiram sobrepujar os alemães que estavam quase sem recursos, mas eles continuavam lutando e muito bem. Qui c'era un mortaio da 81 in questa posizione. Questa era la tipica trincea tedesca. Essa MG-34, uma metralhadora leve, evoluiu para aquilo ali, que é a MG-42. Que essa era a famosa Lourdinha. Isso aqui mandou o cerol geral no pessoal que lutou aqui na FEB. O Vado domina o campo de batalha. E os alemães estavam aqui em cima. Aqui era uma das últimas fronteiras do Reich, né? Aqui no norte da Itália, se você quebrasse essa resistência, você entrava fácil pela Áustria dentro. E os brasileiros continuaram lutando para manter os alemães ocupados por aqui. Aqui em Montese, em 16 de abril de 1945, aconteceu um dos mais sangrentos confrontos da FEB. A cidade era o último ponto de resistência alemã no topo dos morros. Os pracinhas lutaram casa por casa, quarto por quarto. A FEB perdeu mais de 60 homens nos combates. Questa Fontana è una veterana di guerra. Molte foto della FEB qui, si vedono soldati della FEB che bevono acqua. E questi sono tutti fori di proiettili e di schegge. O Marcos está fazendo uma espécie de antes e depois aqui com algumas fotos que a gente tem de época. Ali, aquela ali não dá pra ver? Ela mesmo. Ela mesmo. Ela mesmo.
O grupo Irmãos da Montanha conta com alguns integrantes que representam as forças inimigas, usando com rigor histórico os uniformes e equipamentos alemães. Isso aqui é a avó de todas as armas modernas, e os alemães no final da guerra inventaram esse fuzil de assalto, MP-44. Qual era a vazão de tiro no automático? 550 colpi minuto. Ok. O mesmo fuzil alemão da Primeira Guerra foi usado na Segunda Guerra, era uma arma muito confiável. Legal, em 1937. Essa famosa granada alemã, que chamavam de amassador de batata, para detonar você tinha que soltar essa tampa e aqui dentro tem um cadarço. Aí você puxa o cadarço e aciona a espoleta. Aí você joga e sai correndo. Todas as armas que vimos são apenas réplicas, sem condição de tiro, como permite a lei local. A torre medieval que marca a paisagem da região de Montese também foi utilizada como posto de observação pelos alemães. Foi quase destruída e depois restaurada, abriga um museu com a história local e da heróica ação da FEB para libertar a cidade dos nazistas. La presenza dell'esercito brasiliano nel 44-45 caratterizzò la guerra in questa regione. La battaglia di Montese, nel suo specifico, è stata orribile perché fu una battaglia urbana, fu un combatto con mitragliatora, granata, con faca. Voi immaginate che in 4 giorni su Montese furono tirati 32.000 granate da parte dei brasiliani e i tedeschi risposero con 15.000 granate. Das poucas posições que os brasileiros ficaram no cume da montanha, numa posição a cavaleiro, diferente do resto todo da campanha. O bicho pegou aqui. Questo è il famoso soprassasso. Todo morro perto erano in mano alemão. Erano 150 metri in mano ao brasileiro. Tiravano para baixo contro o alemão que cercavano de subir. Tem um detalhe aqui interessantíssimo que é, olha só, legendas em português e inglês, olha lá. Mapa de situação 19 de fevereiro, antevéspera da tomada de Monte Castelo. Então isso aqui eram as posições alemãs praticamente 2 dias antes do ataque no dia 21 de fevereiro. Olha só o que tinha de alemão aqui, para depois ninguém ficar falando, não tinha alemão lá. O alemão tenevano o total vantaggio strategico. Fare 5 metri, 10 metri, con 30-40 kg no zaino presto prasinha con fucile. Ma molti veterani mi parlavano, la mia paura è che non sapevo dove stava il nemico, io non vedevo nada, vedevo solamente o transante flop che mi colpiva. Eu me lembro na ocasião, eu como esclarecedor, que é uma das missões importantes num pelotão, vai um homem na frente, 200 metros mais ou menos, ou 300, e vai verificando e olhando o terreno. Não viu nada, chama a turma. Nunca se mata o esclarecedor. Deixa chamar o resto. Graças a Deus, nas várias patrulhas que eu fiz, sempre chamei e nunca tive esse sabor. In più o problema, que era tutto minado. Num ataque não tem, você não pode pensar em campo minado. No ataque você vai entrando. Pisou na mina, paciência. Nós tivemos muito companheiro que perdeu a perna em mina. Vem rebotando. 40 quilos de começa? Mais ou menos. Isso é o quê? Deve ser carne enlatada, de repente. É trincheira mesmo. Torre de Nerone foi um lugar de amargas lembranças para FEB. Durante o inverno de 1944-45, os soldados ficaram por 3 meses sob a neve e sob fogo inimigo constante. Aqui era tutti buraco di riposo. E ficaram aqui da outubro
a marzo do 45, comendo cosa fria perché non si poteva accendere il fuoco. Nós estamos exatamente desse lado aqui. De que era essa casa? Questa casa è 1200. A Torre di Leone fu chiamata a terra del piolho. Eles eram como um rato. Você ficar 60 dias sendo comido por piolhos. Isso é terrível. Chega uma hora que no plano militar você vê a coisa sob o ponto de vista da luta, do ideal militar. Né? Porque o soldado alemão era muito doutrinado e ele obedecia às ordens com a maior firmeza possível. La disciplina alemã, la mentalità militare da Alemanha era molto forte. Pensavano che o brasileiro preto fosse un subumano. Mi falava o veterano José Gonçalves di San Paolo che nel suo plotone teneva grandon alemão, grandon baiano, pequeno italiano, teneva 3 nippo brasileiro. A FEB era a única força militar miscigenada e não oficialmente segregacionista entre as tropas aliadas combatentes na Europa. Nesse local, num dos ataques ao Monte Castelo em dezembro de 44, um grupo de combate da FEB foi surpreendido pelas metralhadoras alemãs. Esta pattuglia stava attaccando o Monte Castello, sta là. Uscirono da Bombiana e passarono nelle case, perto alle case. Já estava aqui, era essa casa? Stava già exatamente aqui, essa casa. E tesero un'imboscata. E con MG, quando a pattuglia passò in questo campo, tirarono da quella casa e da quell'altra casa, facendo un tiro incrociato. I 17 eroi morirono in questo campo. Aqui tombaram os 17 de Abetaia. As pessoas de um país estrangeiro tendo esse respeito e essa atitude, né, perante uma nação estrangeira que veio aqui, como todos eles falam, ajudar a libertar o seu próprio país do jugo, da ditadura, do Mussolini, do Hitler. Desde o fim de novembro de 1944, os brasileiros tentavam tomar dos alemães o famigerado Monte Castelo. As unidades da FEB subiam os morros e os alemães revidavam com metralhadoras, artilharia e morteiros. Durante as patrulhas, os grupos de combate da FEB realizavam o chamado golpe de mão, nome do ataque sobre uma posição inimiga, momento em que ficavam cara a cara com os alemães. Monte Castelo cobrou 98 vidas de combatentes da FEB nos vários ataques acontecidos até a sua conquista definitiva em 21 de fevereiro de 1945. Monte Castelo tem embaixo da neblina ali, ó. Ele tá aqui, ó. O momento mais aguardado da nossa jornada chegou. Este è il topo di Monte Castello. Vários veteranos brasileiros
ainda vivos, que batalharam aqui em solo italiano, enviaram mensagens que vão ser encapsuladas nessa bala de canhão de 105 milímetros, mesmo canhão que foi usado aqui pela artilharia divisionária. E essa aqui é muito especial, que é a do pai do Adolfo. Para alguém no futuro, hoje o nosso querido Brasil vive em paz. Mas se dias difíceis vieram, não se acovardem, sejam corajosos. Aido, Brasil 2009, Rio de Janeiro. A cobra continuará fumando. Bravo. 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 Todos os componentes do grupo histórico da FEB assinaram no verso também. A gente passou os últimos meses esperando ansiosamente esse momento, chegar aqui na Itália e prestar nossa homenagem à memória da FEB, de todo mundo que participou da Segunda Guerra Mundial, dos vivos, dos não vivos. Durante muito tempo a gente passou pensando sobre a ameaça da história da FEB e do Brasil na Segunda Guerra ser esquecida. E eu acho que depois da gente ter chegado aqui, visto tudo que a gente viu, presenciado tudo que a gente presenciou, a gente pode ficar tranquilo que essa história jamais vai ser esquecida. Jamais. Quando eu faço essa entrega a vocês, João, estou fazendo em cada um dos componentes. Esse grupo histórico BER que vocês criaram, parabéns. Monte Castelo. Godofredo Cerqueira Leite. Valdemar Ferreira Fidalgo. Américo Fernandes. Iraci Luquino. Antônio Coelho da Silveira. Dionísio Chagas. José de Araújo. Mário Nardelli. Presente. Hermínio Aurélio Sampaio. José da Costa Valério. Hermínio Antônio da Silva. João Almérico da Silva. Elídio Rodrigues Pinto. José Igasquino. Maurício Moreira Rodrigues. Presente. Severino Barbosa de Farias. José de Souza. Olivaldo Barbosa Villanova. Jacinto Lucas da Costa. Vilásio Rocha de Assis. Danim Teotônio de Lima. Olímpio José Borges. Presente. Aires da Silva Dias. Wilson Viana Barbosa. Bino César. João Moreira. Cego do Nascimento. Francisco Martins Teotônio. José da Silva Melda Filho. Oscar Chade. Presente.